que é espectro? Porque quando a gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista, a gente usa esse termo espectro, da onde que veio, como é que surgiu. Então, gente, até o DSM-4, o autismo, ele não era dessa forma que a gente conhece hoje, né, como transtorno do espectro autista. A gente tinha, sim, o autismo dentro do DSM-4, e nós tínhamos o Asperger, nós tínhamos outras síndromes também, outras questões associadas, só que eles juntaram tudo isso e chamaram de transtorno do espectro autista. O motivo no DSM-5 de terem feito esse juntado, né, de todas essas questões, tem muitos porquês, né? Uma das questões é incentivar a pesquisa. Eram transtornos, questões muito parecidas, né, como a síndrome de Asperger, muito parecido com as características do autismo, né, que a gente encontra no DSM-4. E essas semelhanças entre esses transtornos, síndromes, enfim, eles juntaram e para questões de pesquisa, questões de políticas públicas, questões de planos de saúde. Enfim, a gente viu que está dando certo isso. Essa decisão deu muito certo. Por quê? Desde 2013, aumentou abruptamente o número de pesquisas em relação ao autismo, aumentou o número de profissionais com formação. Foi uma sacada, os planos de saúde tiveram que mudar para atender essa comunidade. E foi muito inteligente essa sacada, né, de juntar, porque você aumenta a população, você aumenta o número de pessoas enquadradas nisso e os olhares voltam para isso. Você pega, por exemplo, uma questão que é mais rara, um transtorno que é um pouco mais raro, poucos estudam sobre isso. Quando você junta, você aumenta o olhar, a importância em relação. Então, esse é o primeiro motivo de a gente falar sobre transtorno do espectro autista, que eles juntaram e transformou isso. E Dani, por que espectro? Muitas vezes a gente vê postagens assim, que é uma linha, e é tipo uma linha, um degradê. Aí o outro coloca como uma bola, cada um faz uma representação. Isso aí são representações gráficas, gente, mas o que importa é entender é que o conceito de espectro é amplitude de um dado. É uma amplitude, é isso. Espectro é amplitude de um dado e pronto. Então, se a gente está olhando um comportamento, apenas um comportamento, a gente vai ter o espectro deste comportamento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo o espectro de bater palmas durante o dia. Eu estou ali batendo palma, aí a pessoa registra, ela bateu palma. Aí bati palma de novo, ela bateu palma. E aí, durante o dia, a pessoa foi registrando lá quantas vezes eu bati palma. Aqui, ó, aqui começou às 7 da manhã, tá ao contrário pra vocês, né? Enfim, começa daqui pra cá, né? Então, ó, aqui às 7 da manhã e aqui encerra às 19 horas. Então, eu bati palma aqui, ela bateu palma aqui, ela bateu... durante, sei lá, vamos colocar só o número de vezes que bateu. Bateu ou não bateu, binário. Ela bateu palma aqui, ela bateu palma aqui. Bateu ou não bateu, né? Então é binário, então só tem uma linha. Bateu, enfim, a gente vai juntando isso ao longo do tempo. Isso daqui a gente tá falando sobre tempo. E vai registrando. Quando a gente vai passar isso daqui pro domínio da frequência, a frequência ela é diferente. A frequência, a gente vai pegar tudo isso aqui, bater palma. Então, a gente vai fazer o espectro de bater palma. Então, ela bateu 1, 2, 3, 4, 5. Ela bateu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, a gente está saindo do domínio do tempo para o domínio da frequência. Para quem não sabe, eu sou engenheira. E isso daí, a gente trabalha com espectro na minha engenharia. Espectro a gente toma no café da manhã, né? Que a gente só fala no domínio da frequência, a gente trata muito sobre isso nessa área de elétrica, área de redes, a gente trabalha muito, muito com isso. Então, vocês viram, né? Então a gente falou sobre um espectro, que nós falamos aqui, nós tratamos um espectro do bater palma. Então, a pessoa bateu palma 5 vezes no dia. Então a gente analisou isso.
Aí, se a gente quiser, a gente analisa outros comportamentos também e a gente vai formando esses espectros, né? Que é a amplitude, é a intensidade de um sinal, de um dado. Então, a gente tem isso daqui. Então, vamos lá, gente. Seguindo esse raciocínio, que espectro é a amplitude de um sinal e tudo, nós vamos para a questão do autismo, né? Que é o que importa, é o foco da nossa discussão aqui, é a relação ao autismo. Aí, quando a gente está falando sobre autismo, é um transtorno. Autismo é um transtorno. E o autismo, ele tem características que evidenciam ele como esse transtorno. Então, vamos lá para as questões que o DSM traz que caracterizam o autismo, né? São dois grandes grupos aqui, que é déficits persistentes na comunicação e na interação social, que é o primeiro bloco, e o segundo bloco são padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividade. Dentro desses dois blocos, subdivide em várias questões, subdivide em quando a gente vai para o primeiro bloco, né, de déficits persistentes na comunicação e na interação social em múltiplos contextos, conforme manifestação prévia. Então, a gente chega em déficit de reciprocidade emocional, que é o primeiro tópico, que ele fala que são variáveis, inclusive abordagem anormal, dificuldade de estabelecer conversas coerentes, compartilhamento reduzido de interesses, emoções, afetos, bem como dificuldade de iniciar e responder interações sociais. O segundo tópico é déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, que igualmente são variáveis, incluindo a comunicação verbal, comunicação não verbal, pouco integrada à normalidade de contato visual e linguagem corporal, e déficits na compreensão e no uso de gestos, bem como a ausência total de expressões faciais e comunicação não verbal. Eu vou falar sobre cada ponto, tá, gente? Para vocês não desesperarem aqui. O terceiro ponto desse primeiro grupo é déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, que inclui dificuldades em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos, compartilhar brincadeiras imaginativas, fazer amigos e ainda ausência de interesse nos pares. O segundo bloco são os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades conforme manifestado por pelo menos dois dos seguintes atualmente, ou história prévia, né? A história prévia, por exemplo, a gente contar, por exemplo, na minha infância, minha mãe contaria certas características minhas autísticas, que a gente tem relato, né? Minha mãe tem um livrinho que conta bastante sobre isso. Então, primeiro tópico, movimentos, uso de objetos ou falas estereotipadas, repetitivas, tipo ecolalia, enfim, girar objetos, insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível à rotina ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Então, por exemplo, padrões rígidos de pensamento, rituais de saudação e assim vai. Terceiro tópico, interesses fixos e altamente restritos, que são anormais em intensidade ou foco. E o quarto ou vai até o quinto? Não, vai só até o quarto. Hiper ou hiperreatividade a estímulos sensoriais ou interesses em comum por aspectos sensoriais do ambiente. Então tá, gente, vamos lá. A gente falou sobre esses tópicos, que tudo isso aqui se manifesta de forma comportamental. Então vamos lá, por exemplo, que ele chega e fala aqui no DSM sobre déficit de comportamentos comunicativos não verbais e verbais. A pessoa pode até se comunicar bem, tipo eu falo, eu sou autista, pra quem não sabe, eu falo bem, mas eu sou danada pra não entender certas coisas. As pessoas conversam comigo certas coisas, eu fico meio assim, tá, o que a pessoa quis dizer? Aí começa a passar um monte de coisa na minha cabeça e eu não chego nem em conclusão nenhuma satisfatória, porque eu não fiz a leitura da pessoa de forma geral, eu não entendi o comportamento não verbal da pessoa. Às vezes a pessoa estava sendo irônica, estava fazendo piada e eu não estava entendendo. E aí, gente, da mesma forma que a gente estava falando sobre o espectro, por exemplo, quantas vezes a pessoa bateu palma durante o dia, quantas vezes a pessoa fez tal coisa, no autismo vai ser a mesma coisa.
a gente vai ter do transtorno do espectro autista, né? Quando a gente vai analisar os comportamentos, a gente vai olhar aqui no domínio do tempo e vai, a pessoa fez isso, a gente vai riscando conforme a pessoa foi fazendo ou deixando de fazer. E isso daí vai virar um espectro. A gente vai entender isso no domínio da frequência dessa forma. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem um comportamento repetitivo e aconteceu tantas vezes ou por tanto tempo durante um período de observação, aí você vai colocar, a pessoa ficou, sei lá, a pessoa ficou lá, flap hand, assim, batendo as mãozinhas, fazendo assim. A pessoa, não sei, aí a pessoa ficou balançando as mãozinhas assim, a pessoa que você está investigando durante um dia. Você verificou e tantas vezes ela fez isso. Digamos que ela fez isso, sei lá, 10 vezes. Aí você foi lá, fez 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente olha lá aquele primeiro tópico. Aí o outro tópico sobre déficit comunicativo. Digamos que a gente vai estar vendo dessa forma. Aí a pessoa, você fez a investigação, vai estar assim. Aí você vai olhar outro tópico ali do que caracteriza o autismo, né? Existem vários instrumentos para isso, né? Aí você foi olhar assim, tem isso daqui. Isso daqui a gente tá olhando o que caracteriza o autismo conforme um espectro. Aí a gente vai olhar outra questão que traz o DSM, um dos tópicos. Aí foi isso daqui. E depois a gente foi... E aí a questão que a gente se pergunta, ok, a pessoa formou esse espectro aqui com os déficits dela, com as questões que estão relacionadas ao autismo, e a gente tem que se perguntar, né? Tem que saber com o indivíduo. Isso está causando transtorno ao indivíduo? Esses déficits, essas questões estão trazendo transtorno? Se está trazendo transtorno, caracteriza sim dentro do transtorno do espectro autista. Isso aqui é uma forma da gente... Existem vários instrumentos de avaliação que são baseados nesse conceito, que é, por exemplo, o MCHAT. O MCHAT, você vai vendo as características autísticas conforme o DSM-4. O MCHAT ele foi feito, se eu me lembro, na época do DSM-4. E a gente vai pensando dessa forma. Vocês viram que isso daqui é uma fotografia, o espectro. Esse espectro aqui é uma fotografia momentânea da pessoa. Isso daqui não dura muito tempo, a pessoa vai ou aumentar esses déficits, né? Vai ter mais déficits conforme vai ficando mais velho, ou vai reduzindo, vai tendo uma boa intervenção, vai reduzindo esses déficits. Então, esse espectro aqui é uma fotografia que modifica ao longo do tempo. Ela não é fixa. O objetivo aqui das intervenções não é normalizar ninguém, não é trabalhar o transtorno. É que a pessoa não tenha, que essas características autísticas dela não causem transtornos. Então, por exemplo, eu tenho uma ecolalia, eu tenho um tipo de ecolalia, que a palavra fica repetindo, quando eu tô muito estressada, a palavra fica repetindo na minha cabeça. Quando eu tô só e eu repito alguma coisa, isso não me causa transtorno. Isso não me causa transtorno, o fato de ficar repetindo, lógico, me traz, mas ansiedade, esses gatilhos de ansiedade, é difícil de a gente controlar, simplesmente acontece. E isso aí é uma forma minha de extravasar. Só que, se eu tô perto de um bando de gente e eu falo uma palavra, uma frase avulsa do nada, todo mundo vira pra mim e fala, Dani, o que você disse? Aí... como eu tenho um desenvolvimento cognitivo razoável, né? Eu consigo contextualizar, eu sempre invento alguma coisa. Eu falo, é porque eu tava pensando em tal coisa, e eu sempre dou um perdido, né? Pra explicar isso. Mas isso daí caracteriza. Quantas vezes a Dani acontece isso por dia, por semana? Então a gente vai levantando essa fotografia do momento. Quando eu estou sozinha não causa transtorno. Quando se eu tiver o tempo todo em contato com muitas pessoas e isso estiver acontecendo várias vezes, isso vai estar me causando transtorno. Então, gente, o espectro, vamos lembrar, espectro é amplitude, espectro é intensidade de um dado.
O transtorno do espectro autista, a gente vai olhar o que caracteriza o transtorno do espectro autista, vamos olhar a intensidade de cada um desses itens e o quanto está causando transtorno para esse indivíduo, esses itens, e nós vamos ver que isso daí é uma fotografia, é uma digital. Cada indivíduo, ele vai ter cada indivíduo vai ter uma fotografia dessa e é própria, e ela é uma fotografia do momento. Igual a gente tira foto, a gente não vai fazer aquela pose nunca mais daquela forma, naquele lugar, dificilmente a gente vai conseguir imitar. A mesma coisa é o espectro que a gente tira desse momento. Então, assim, nenhum autista vai ser igual e nenhum autista vai ser igual a ele mesmo há um tempo atrás dele. Por quê? Nesse meio tempo, ele aprendeu alguma coisa pode ter ter intensificado ainda mais o ambiente, ou enfim, alguma coisa pode intensificar ou reduzir essas características. Como eu disse pra vocês, no momento da pandemia, eu não gosto de romantizar a pandemia não, gente. Essa pandemia pra mim é uma coisa terrível. Quantas pessoas perderam? Eu só tô falando que assim, durante a pandemia eu fiquei mais isolada. Eu recentemente tive que voltar a trabalhar presencialmente, mas eu estava isolada das pessoas e com isso eu não tinha esse problema com a ecolalia. Eu tinha, assim, a ecolalia vinha, mas não era de forma tão intensa, porque pra começar, eu estava num ambiente que eu protegido em casa e tudo. No início da pandemia, sim, eu tava com muita ecolalia, era o tempo todo, porque eu tava muito ansiosa. Mas eu tava dentro de casa, com meu esposo, com meu filho. Então, se eu repetisse essas palavrinhas assim, não era tão ruim. Mas se eu tô na rua, eu tô no supermercado e eu começo a falar, é ruim. É transtorno, as pessoas olham, eu fico constrangida, eu observo que as pessoas olham. Então, assim, é isso que eu queria trazer assim pra vocês. Que aí quem faz é porque assim, a ecolalia, ela tira esse princípio de uma imitação, né? A gente fica o tempo todo ecoando na nossa cabeça. Existe uma parte da literatura, de alguns profissionais que trazem que o I é um vocal play, que é um conceito um pouco diferente. Quem vai saber explicar melhor sobre isso são as fonos, né? As fonos, elas vão saber explicar melhor, mas tem uma linha que chama isso daí de vocal play, esse I. Então, gente, tenham em mente, espectro é amplitude, espectro é amplitude de um dado, intensidade de um dado, e esse dado é comportamental, porque no autismo a gente enxerga tudo através de comportamentos. Então, assim, o diagnóstico do autismo é comportamental. Então, a gente analisa esse comportamento, vê se está causando transtorno, olhamos a intensidade. Por isso, outro ponto também da gente usar espectro, esse conceito de espectro no autismo, é porque é uma coisa que vai ao longo do tempo. A gente vai analisar ao longo do tempo e dependendo do autista, a gente vai ter que analisar durante muito tempo. Por quê? O meu filho, por exemplo, ele é um autista clássico. Ele é um autista que se você ficar 15 minutos com ele, se ele estiver acordado, né? Que dormir todo mundo é igual, mas se ele estiver acordado, você tiver 15 minutos com ele, você vai falar, ele é autista. Se você ficar 15 minutos comigo, possivelmente você vai falar, ele não é autista. Com certeza. Só se eu estiver muito estressada, se eu não estiver bem. Mas assim, possivelmente você não vai perceber. Conforme você vai convivendo comigo, observando como é que eu me comporto, conversando comigo, vendo certas dificuldades minhas e conhecendo cada vez mais, você vai falar, nossa, a Dani realmente é autista. Mas ela não é autista como o filho dela é autista. Eles são autistas totalmente diferentes, apesar de eles terem características semelhantes. Então, assim, no momento que eu tiver uma rigidez comportamental ao longo da minha semana, e aí vem essa questão. Justamente porque a gente enxerga ao longo do tempo,
alguns autistas vão passar por despercebido. Por quê? Às vezes eles estão nesse momento da avaliação, eles estão no momento que essas características elas não vêm à tona. Elas não vêm tão à tona. E às vezes o ambiente não propicia, né, essas características que causam transtorno também aparecer. Igual que eu falei pra vocês, né? Eu estando em casa, se você fizesse essa observação olhando aqui eu em casa, possivelmente você ia falar, ah, não, a Dani não é autista. Mas se eu vou pra rua, para um ambiente estressante, estou numa situação mais estressante, ou você vê alguns padrões restritivos em mim ao longo do tempo, você vai falar que eu sou e num ambiente diferente também. Então é isso que eu queria trazer pra vocês, gente. Não... Aqui, ó. Autista tentando. Eu diagnosticada aos 26, tinha características desde pequeno. Sim, eu também. Eu, desde pequenininha eu tenho características autísticas e essa questão, né? Eu, quando era criança, eu tinha muitas características ligadas à rigidez. A rigidez sempre foi o meu ponto-chave, assim, que me caracterizou mais como autista. Eu tenho muita rigidez, bastante. Só que isso foi mudando ao longo do tempo. Eu, quando era pequenininha, tinha muito. Quando eu fui diagnosticada na minha adolescência, que eu fui diagnosticada aos 15 anos, de 14 para 15 anos, foi um período, assim, terrível, gente. Eu tive muitas questões, assim, eu também, obesidade relacionada, várias coisas assim, e aí nessa fase dos 14 para os 16, tava muita coisa à flor da pele, assim, ó, só nas metáforas. Tinha muita coisa à flor da pele nessa época, né, da adolescência, que a adolescência é um período bem complicado. E aí passou, né? Tem épocas que certas características ficam mais evidentes, tem épocas que outras não. Então eu passei por todas essas fases na minha vida. Eu acho que com a gravidez do Aquiles e o Aquiles, eu acompanhando e toda essa questão, eu fiquei mais leve em relação a isso, eu aprendi a me respeitar muito mais, então certas coisas eu acho que melhoraram muito. Perguntaram rigidez, como assim? Eu vou dar um exemplo já de adulta, da minha rigidez, que foi meados assim nos meus 25, 26, 27 anos. Eu fazia todos os dias uma planilha do que eu tinha que fazer por dia e por hora. E se eu não fizesse isso, eu ficava completamente perturbada. Se alguma coisa dessa lista ocorresse de forma errada, eu ficava completamente perturbada. Então, assim, as coisas tinham que sair exatamente como planejado. Assim, eu entrava em crise. Eu tinha crise, assim, de ficar extremamente nervosa e começar a andar para um lado e para o outro, de forma estereotipada, porque não tinha acontecido essas coisas da forma que eu tinha planejado. Então, assim, nesse momento, uma pessoa bem treinada, olhando essa questão, ia falar, não, Dani... E assim, gente, várias pessoas que estão fora do espectro também têm essas características. E aí vem essa questão. Quanto tempo de observação a gente está olhando? Porque se isso ocorre uma ou outra vez no ano, ok, faz parte da vida acontecer da pessoa. Mas se isso acontece várias vezes ao dia, várias vezes na semana, isso está causando transtorno. Está causando bastante transtorno. Então, assim, é isso que transforma a questão do transtorno, né? E a gente tem que olhar isso daí ao longo do tempo. Então, o meu tempo, olhando numa faixa de tempo de forma razoável, pequena, assim, eu tinha as características. Outra coisa também, né? A fala, eu tinha uma alteração também, eu falava mais lento quando era mais nova. Eu era muito, muito sacaneada pela forma que eu falava. E aí eu ficava repetindo várias vezes pra falar mais rápido. Eu treinei falar mais rápido.
ao longo do tempo, porque meu era muito, muito, muito zoada pela minha fala mais mansa. Meus primos me sacaneavam até falando que eu era Dani, porque eu falava assim. E a minha irmã, ela também tem essa questão da fala arrastada. Minha irmã tem TDAH e tem muitas características autísticas. Aqui, a autista tentando. Eu dizendo pro meu irmão que ele tem que fazer assim, assim e pronto, sim. Dani, a rigidez pode aparecer com o tempo? Hoje, Gente, assim, é uma coisa, o autismo, como eu tô falando, essa questão comportamental. Vai ter momentos, o ambiente, então, assim, aqui... Existe a possibilidade da criança ser autista leve e evoluir para o severo, ou é leve e severo? Sim, a gente transita pelo espectro. Inclusive, eu, por exemplo... Amor, eu acho que aqui ele está chamando. Mas voltando aqui, a gente transita pelo espectro. Gente, o espectro é o que eu falei, é uma fotografia do momento. Isso daqui, essa rigidez comportamental, um padrão repetir restrito, problemas na comunicação, isso daqui é uma fotografia que não dura quase nada. Em pouco tempo, a gente já tem que tirar uma outra foto. Porque assim, se a pessoa está num ambiente que é propício para ela se desenvolver, que é propício de não iniciar certas questões, ela vai transitar sim. O que importa é o nosso instrumento. Como é que a gente está enxergando isso? Certos instrumentos, eles vão ser sensíveis o suficiente para falar, não, ok, esse indivíduo, ele tá dentro do transtorno do espectro autista. Outros instrumentos, eles vão ser insensíveis, eles não vão conseguir verificar que a pessoa tá dentro do espectro. Então ainda tem essa questão. Então, assim, dependendo do instrumento, dependendo também Não quer dizer que a pessoa deixou de ser autista, tá bom, gente? Não é isso que eu tô querendo dizer. A pessoa vai continuar sendo autista, mas os seus déficits não vão ser... não vai estar causando transtorno. É isso. Essa que é a palavra. A pessoa não deixa de ser autista, mas não vai estar mais sofrendo tanto transtorno, que é o nosso objetivo. O cérebro dessa pessoa vai continuar funcionando de forma diferente, mas ela não vai estar sofrendo por conta disso, que é o que a gente quer. Então a gente pode sim. Então vamos lá. Vamos pegar uma criança que é um caso que eu recebi no direct, que foi uma pergunta que você fez. Eu esqueci quem fez a pergunta, mas aqui. Sobre transitar de ser leve para severo. Teve uma mãe que contou que ela recebeu o diagnóstico do filho. O filho já falava as primeiras palavrinhas, ele era pequenininho, tava antes dos 2 anos, recebeu o diagnóstico, já falava palavrinha. E aí foi seguindo até... Ela só foi começar a intervenção do filho, acho que foi aos 6 anos, se eu bem me lembro. Então ela recebeu antes dos 2 e dos 6. Essa criança, ela não teve a intervenção adequada, ela sofreu com a poda neuronal, perdeu muitas habilidades. A poda neuronal faz parte da vida, tá, gente? A gente faz parte do nosso desenvolvimento essa fase. Eu tenho live sobre isso, eu tenho uma live com o Dr. Paulo Liberalesso maravilhosa, que ele explica isso daí de forma sensacional, tá no meu curso gratuito, no meu site, tá? Se vocês quiserem aprender mais sobre isso. Então essa criança passou por essa poda, não sofreu intervenção e hoje, como não teve a intervenção adequada, tem outras questões genéticas envolvidas também. A criança hoje, ela é um autista, eu acho que nível 2, não chega a ser um nível 3, mas é um nível 2 com muitos déficits. E aí veio também um diagnóstico de TDAH, enfim, assim, foi uma situação complicada e hoje a criança está fazendo as intervenções. Não chegou a ir pro nível 3, mas pode sim ter essa transição, sim, e é muito importante essa intervenção, esse acompanhamento com profissionais. Eu vejo que assim, se eu tivesse tido um acompanhamento bom quando era mais nova, talvez eu não tivesse passado por muitas coisas.
a forma que o meu diagnóstico foi, eu acho que foi muito bruto, sabe? A psicóloga, ela começou a fazer um bando de perguntas, me mandou pro psiquiatra, não teve um processo. Parece que assim, eles ficaram até orgulhosos de, chegamos aqui num diagnóstico, você é Asperger. Aí eu fiquei revoltadíssima e eu demorei muito tempo para aceitar o meu diagnóstico, então é muito importante. Então deixa eu ver aqui a pergunta, aqui, muito triste ouvir essa informação, sabendo que estou dependendo do SUS e não estou conseguindo ajuda para terapia da minha filha. Eu vou estudar e vou fazer as terapias da minha filha, se Deus quiser. Vanessa, sim, estude. Eu que faço as terapias do meu filho. Aqui eles não têm terapeuta, tá bom? Se eu consigo, você consegue. O problema é tempo. Tempo é difícil e a gente tem que aprender rápido. Faça o meu curso gratuito do meu site. Eu tenho um curso gratuito. É só você entrar no meu site aqui, ó. Vou fixar. Faça o meu curso gratuito. Baixe os materiais. E vá trocando informação com outras pessoas também. Em breve eu vou lançar o meu curso, que vai ser um curso que eu tô fazendo com todo carinho, tentando essa trajetória que eu tive, instrumentalizar bem os pais, para que vocês possam fazer as terapias na sua criança. Então, assim, é possível. E o ideal mesmo, gente, é que as terapias começassem em casa, que começassem com treinamento parental antes mesmo da criança começar a terapia na clínica. Os pais têm que saber muito, tem que dominar bastante. Então, assim, no tempo que você tiver de comprometimento ali com sua criança, faça as intervenções. Comece ali. Primeiro passo da terapia é a gente conquistar a atenção da nossa criança. A gente vai aumentando esse tempo que a gente está conquistando a atenção da nossa criança. E eu tenho vídeos aqui sobre operação motivacional, onde eu expliquei esse passo a passo, expliquei até uma técnica, que são os sete passos do Pride, que é bem legal, que recentemente, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu fiz essa live. Então, assista e é isso. O caminho é pela gente mesmo. Eu também não tenho condições financeiras, mas assim, de manter em clínica. O meu plano de saúde não tá... Eu entrei com ação, infelizmente, até hoje, ainda nada. É difícil, porque meu plano de saúde é pelo governo. Então, é muito complicado entrar com ação. Então, estude, capacite. O caminho é o nosso mesmo, não é fácil. Eu não vou falar que é fácil, porque não é. Nenhum momento vai ser fácil, nenhum momento é simples. É muito importante a gente tentar tecer essa rede de apoio, de chegar e começar a tentar contar com outras pessoas também, pra gente poder ter aquela respirada, mas depende da gente. E assim, o que me incentiva todos os dias a estudar, tá aqui nas redes sociais também falando com vocês e tá sentada fazendo as terapias com meu filho, é que eu sei que tudo depende do agora. O que eu puder transformar, o que eu puder ajudá-lo enquanto ele é pequenininho, eu sei que isso vai fazer muita diferença na vida dele. Eu sei que assim, meu filho é um autista mais severo, o Aquiles é um autista nível 3 de suporte, o Aquiles ele tem comorbidades associadas também. Eu acredito muito nele, eu acredito muito no potencial do meu filho, mas eu tenho consciência dos déficits dele. Então, eu sei que é possível dele ser um companheiro meu para a vida, de ele seguir comigo durante a vida. Mas nada disso vai me impedir de dar o meu melhor agora, de dedicar o máximo que eu posso. Então, é isso, Vanessa, esse que é o recado que eu tenho para você. Entre no meu site, estude o máximo. Se você tiver condições financeiras, eu em breve vou lançar o meu curso. Quem participou da imersão soube quanto material eu fiz na imersão, muito mais do que as pessoas. E o meu curso não vai ser diferente. Meu curso eu vou assim inundar de material que eu tô fazendo assim todos os dias, muito conteúdo para esse curso com muito carinho. A diferença do AIS, whisky, do TEA, do espectro autista. Eu não sei. Eu tenho uma pessoa que eu tô querendo fazer uma live, justamente ele é especialista em fazer esse tipo de avaliação.
eu realmente não sei dizer se vai ser sensível ou não. Realmente não sei afirmar. Eu nunca passei por esse teste. Eu já fiz outro tipo de teste, mas esse daí eu nunca passei. Eu não sei afirmar. Na verdade, assim, eu particularmente, eu gostaria, porque eu adoro fazer prova, eu adoro fazer teste. Eu sou viciada, gente, em teste, em prova. Eu era viciada em fazer vestibular, inclusive. Eu vivia passando em vários vestibulares. Eu sou doida pra fazer esse teste que aplica em mim. Mas eu não tô nem aí com questão de resultado. É pelo teste. Eu adoro prova, adoro fazer avaliação. Adoro avaliação, adoro númerozinho, gente. Eu também acredito muito no potencial do meu bebê. Ai, que lindo. Aqui, ó, o autista tentando. Eu tenho mestrado, mas estou desempregado. É muito, muito difícil a gente entrar no mercado de trabalho. Eu acabei fazendo concurso público muito cedo, muito novinha. Meu pai me incentivou muito a fazer concurso e pra mim eu sempre achei que assim, concurso público, eu tive a sorte de ser numa época, né, que tava tendo muito concurso público na época que eu passei. Então foi uma trajetória mais tranquila em relação a isso, a emprego, né? E aí fui fazendo faculdade, mas essa que foi minha sorte, porque não é fácil para um autista se manter no mercado de trabalho, né? A gente tem muitas questões, por exemplo, se a gente está com hiperfoco em alguma coisa, é muito complicado. A sorte que eu trabalho num lugar incrível, passei num concurso que é um lugar assim maravilhoso e as pessoas são muito maravilhosas e eu tenho sorte de, por exemplo, tá com hiperfoco em alguma coisa e conseguir trabalhar com alguma coisa relacionada ao meu hiperfoco. Então eu tenho muita sorte de ter uma chefe maravilhosa, de estar num lugar muito bom. Eu acho que eu fui muito agraciada em relação a isso. Aqui, o Cleiton. Descobri que minha bebê está com suspeita de autismo. Eu e minha esposa estamos em choque. Não é fácil. Não é fácil, Cleiton. Eu vou te falar. Eu sou autista e eu tive a fase de choque também com meu filho. No início eu tive aquela fase de eu sou autista, ele é autista, tá tudo bem. Mas a hora que a ficha caiu foi quando eu descobri que eu era uma autista que não entendia de autismo e eu descobri que ele é um autista com muitos déficits. Eu vi que a curva de aprendizagem dele estava muito aquém do que deveria ser. E o momento que mais me assustou foi quando eu vi como é que são as políticas públicas em relação a isso. Essa questão do tempo, das janelas de desenvolvimento, o meu chão caiu completamente. E eu vou te falar mais uma coisa, Cleiton. A gente vive... Antes eu falava que o autismo era uma bolinha quicando, que aí com o tempo ia deixando de cair, mas não. É uma montanha russa. É uma montanha russa com loopings, com momentos que ela desacelera, que ela tá subindo e tá desacelerando, e aí tem aquele momento que... Por quê? São fases. A criança está desenvolvendo, ela vai viver contextos diferentes. Ela tá, por exemplo, em casa desenvolvendo, e aí uma hora vai pra escola e tem toda aquela questão sensorial que pode atrapalhar, que pode não ser positiva para ela. Então, assim, a gente vive isso. O que eu te falo? Primeira coisa, tentar... Eita, eu aqui. Tentar começar a montar sua rede de apoio. Conexões com pessoas próximas, assim, que você confie. Porque não é fácil isso. E vai ter momentos que, assim, você vai precisar ter uma pessoa que conheça o seu filho, que esteja dentro da sua família, para você falar assim, cuida dele 2 horinhas, só para eu me cuidar, sabe? Para eu poder colocar minha cabeça no lugar, para eu poder trabalhar bem. Então, assim, ter alguém de confiança, esse laço. Outra coisa que eu te falo, que eu te aconselho, não existe nenhuma intervenção que vai ser boa de se começar do nada. Primeira coisa, o terapeuta que for trabalhar com sua criança, ou se vocês não tiverem condições de pagar alguém,
é esse laço. O laço, esse primeiro caminho de você conseguir a atenção da criança, que a criança entenda que você é importante, que você é necessário, que você consegue potencializar tudo o que tiver em volta. Esse é o primeiro caminho que tem que ter, tanto o seu como o terapeuta. Depois, é importante uma avaliação muito bem feita. Através da avaliação, a gente vai entender o repertório da criança. A gente vai entender o que ela faz, o que ela não faz, o que ela não deveria fazer. A gente vai entender esse tripé, essa base. E essas avaliações dependem, primeiro, desse laço do terapeuta com a criança, para ele conseguir enxergar ao longo do tempo essas características. Passou essa primeira fase da gente ir fazer uma avaliação, a gente tem que fazer um planejamento. E esse planejamento, quando a gente está falando de bebezinhos, esse planejamento não pode durar mais de 6 meses. É um plano que ele vai ter início, meio e fim, onde a gente vai desenvolver os programas para fazer com a criança. E aí a gente vai trabalhando, se não estiver desenvolvendo, e em questão se é um bebezinho, se a gente está lidando com uma criança de 2 anos, ela não começou a formar a curva de aprendizagem em uma semana, e considerando que essa semana ela estava atenta, ela não estava doente, estava tudo ok, a gente tem que repensar tudo. Se repensou tudo e continuou sem desenvolver, a gente tem que procurar fazer hipóteses e mandar para profissionais e falar assim, vamos investigar melhor. Porque pode ser uma comorbidade associada. Nem tudo é autismo, gente. A gente tem que colocar em mente. Tem coisa que não é autismo. E aí o profissional tem que ser sensível em relação a isso, ou os pais. E por fim, né, reavaliar, enfim. Para que você consiga fazer todo esse caminho, você precisa de conhecimento, você precisa de informação. Esse curso que eu vou lançar, gente, é o curso que eu queria dar para Dani do passado. Eu queria chegar para Dani do passado, para Dani, quando aqui ele estava lá com 1 ano e tantos meses, ou quase 2 anos, e falar assim, Dani, tome isso daqui. Presta atenção nisso daqui que eu tô te dando. Porque eu fiz pensando nisso, eu fiz pensando nas pessoas para elas não passarem o que eu passei. Eu quero empoderar vocês de informação no sentido de o que eu posso cobrar da clínica, o que eu posso exigir da clínica, o que eu posso trabalhar em casa fazendo e também outra coisa, o profissional, o que eu tenho que fornecer para os pais, como é que esse raciocínio clínico, instrumentalizar ferramentas para vocês enxergarem de outra forma, ensinar sobre operação motivacional, então vai ter tudo isso. Aqui, Dani, deixa eu te perguntar uma coisa, que a Kátia. Dani, deixa eu te perguntar uma coisa, a psicóloga não deixa eu entrar na sala, mas meu filho chora muito. Isso daí é sempre esquisito, né? Esse negócio de não entrar, gente, eu meto o pé na porta e falo que eu vou entrar. Porque o fato de eu não entrar é porque existe algum acordo. Se eu não tô entrando no set terapêutico, na época que eu levava aqueles na terapia, primeiro, é porque eu tenho que resolver uma coisa muito importante. Ou eu tô precisando muito de um tempo pra mim, que já aconteceu isso, de eu falar assim, pelo amor de Deus, hoje eu não vou entrar. Eu não vou entrar porque eu não tô bem, eu tô precisando pensar na vida. Eram dias que assim, eu deixava aqueles ali na salinha e ficava andando pra um lado e pro outro na frente da clínica, porque de forma estereotipada mesmo, porque eu estava precisando de um tempo pra mim. Ou a gente tá avaliando se o fato dele chorar, por exemplo, estava associado a eu entrar também. Então, é só esses motivos. Não é normal ficar chorando, gente, não é normal mesmo. Isso daí, se tá chorando ao longo de... se for a primeira, a segunda sessão, que a criança chora, aí chega na terceira ainda tá chorando um pouquinho, esse choro tem que começar a decair. Eu sei que ele tá lutando porque assim, uma das características do autismo é o padrão restrito e repetitivo. Então assim, ele não tá acostumado a ir pra clínica e agora começa a ir pra clínica. A gente tá quebrando toda uma cadeia que ele tava acostumado de fazer as coisas em casa, das coisas serem de um jeito. Ok, mas se esse choro tá permanecendo durante muito tempo, a gente tem que avaliar. Será que a terapia vai ser melhor fazendo em casa? Indo na casa para fazer? Será que a gente vai ter que fazer a terapia num ambiente mais livre?
Por quê? Ou assim, nem começar propriamente a dar demanda para criança. Será que a gente vai precisar de mais sessões só para trabalhar essa operação motivadora? Onde o terapeuta vai ficar se aproximando da criança e tudo. Sabe um teste simples de fazer com crianças que têm muitos déficits e saber se o terapeuta ele tá conectado com a criança e a criança está conectada com o terapeuta? Pegar uma coisa que a criança gosta muito, colocar num lugar inacessível e ver se ela vai pegar a mão do terapeuta para conduzir para pegar a coisa que ela quer. Se a criança faz isso com os pais em casa, de pegar na mãozinha para levar no que quer dizer que tem um laço com os pais. Quer dizer que os pais são confiáveis, porque toda vez que ele faz isso, ele consegue. Quer dizer que eles entenderam que é através dos pais que conseguem as coisas. Se ele não fizer isso com o terapeuta, tem alguma coisa errada. Quer dizer que o terapeuta é inexistente para ele ou aversivo para ele. Então isso não é um teste básico. Se a criança não faz isso com o terapeuta, tem que começar a trabalhar isso, urgentemente. Então, essa que é a questão. Tem que ver qual vai ser a tática. É normal chorar? Normal, acontece. É normal chorar durante muito tempo? Não, não é normal chorar durante muito tempo. Isso tem que ser avaliado. E outra coisa, gente, eu sei que nós temos pressa que nossos filhos falem logo, que desenvolvam logo, que façam o O logo. Mas se o terapeuta não tem conexão com a criança, nada disso vai acontecer. Pode até acontecer, mas logo a terapia vai começar a virar aversiva. A criança pode até ser mais tranquila de falar, de conseguir aceitar esse processo. Mas pode acontecer dela começar a ficar aversiva rapidamente. Aqui. Passei no doutorado, mas nem vou fazer. Não tem política de permanência, vou tentar concurso. Ai, tomara que você consiga, porque assim, gente, concurso... E tenta, que assim, no meu caso, eu não fiz pra vaga de deficiente, na época que eu fiz concurso. Principalmente porque eu não aceitava que eu era autista. Hoje, com a cabeça que eu tenho de hoje, eu tentaria a cota sim. Eu tentaria tentar entrar na parte como deficiente. Com a cabeça de hoje, porque nós temos déficits, nós temos barreiras, não é porque você tem mestrado que a vida é mais fácil para você, não é porque academicamente você vai de forma brilhante que o outro caminho é mais fácil. Então eu acho que seria interessante sim você tentar pegar seu laudo e tentar ver a vaga como deficiente. Não tem problema nenhum nisso. Não se sinta acuado em relação a isso. O Cleiton, ele tem 3 anos e não forma frases, é seletivo ao comer, só vê o mesmo desenho, tem mania de organizar as coisas por cores e modelos. Ele muda de humor rapidamente, mas obrigada pelo conselho. Cleiton, então assim, é isso que eu dou de informação para vocês. Se empoderem de informações, estudem o máximo, tem esse meu curso gratuito no site. E é esse passo a passo. Deixa eu ver mais comentários. Eu acho que é isso, né, gente? De comentário, de questão. Então, eu tenho que ajudar aqui o Elias, o meu maridão tá fazendo ali o almoço. Tá arrumando as coisas. Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Tá ali. O outro tá aprontando aqui embaixo. E então é isso, gente. Foi uma conversa muito boa. Espero conversar mais também sobre isso. De tempo em tempo eu gosto de fazer essa live explicando sobre o que é espectro para vocês. Eu acho que é muito importante. E vamos trabalhar, né? Aos adultos que estão aqui na live, vamos também cuidar da gente, né? Cuidar dos nossos limites. Não é fácil, principalmente quando a gente tá com hiperfoco. Mudar esse hiperfoco é muito difícil. As pessoas não têm noção como... Hoje em dia eu tô... Já falo. Hoje em dia, para eu mudar de hiperfoco, para mudar de foco, gente, vocês não têm noção. Eu tenho que fazer todo um trabalho para conseguir focar em outra coisa. Quando você abrirá o curso, Dani? O curso deve ser final desse mês, início de fevereiro, tá, gente? E eu já adianto pra vocês que quem comprar entrar nessa primeira turma, vai ser um preço que
eu nunca mais vou fazer. Vai ser assim, eu já falei com Elias que eu faço questão de dar um desconto muito, muito bom nessa primeira turma, porque vocês vão estar apostando nesse curso que eu tô fazendo, que vai ser um curso que eu tô fazendo com muito, muito carinho. Pode vir, pode vir. Pode vir, vem aqui se despedir das pessoas, filho. Apesar que você não tá vendo ninguém, né? Você vai ver sua mamãe, vem cá. Fala tchau. Tu. É pra falar ali, ó. Tchau. Tá. Dá pra mamãe, dá? É meu. É o meu. Dá tchau ali. Gostoso. Você vai sair? Já. Ah, então pode sair. Tchau. Tchau, gente. Até mais.